No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir em baixos. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio. Outro ponto de vista, mais uma vez estamos juntos aí, como nós falamos no episódio anterior, nós vamos novamente dar continuidade sobre o mesmo assunto, onde a gente vai falar sobre os vícios, tá bom? A gente falou uma forma geral, o que pode acontecer e como a gente pode tratar, e a gente vai dar continuidade para de fato realmente tentar ajudar as pessoas que estejam passando por isso. Acreditem, o que a gente está falando é porque a gente tem muita experiência sobre esse assunto, e a gente não está aqui para brincar não, a gente pode conseguir ajudar as pessoas orientando ou talvez até fazendo algo mais. Para isso, se precisar, entre em contato conosco. Mais uma vez na mesa, a Yumi. Olá, obrigada pela nova oportunidade e eu já vou entrando com uma dúvida, tá? Tem uma pessoa que entrou em contato com o nosso e-mail, né? outro.linhamedica@gmail.com. E ela gostaria de saber, quando você falou no outro episódio dos vícios e depois você falou da linha médica, ela quer saber se ela pode pedir nessa linha médica a ajuda do filho que está numa situação dessa de vícios. Lembra que eu falei que você tem estágios, né, de dependência? Então assim, tá o primeiro, segundo, terceiro, nesses primeiros 3, 4 estágios, a dependência é muito grande, é claro que sempre ajuda, né, você fazer o trabalho espiritual, mas nesses estágios iniciais, muito difícil. O que a gente pode fazer é proteger. Por isso que eu falo assim, é difícil fazer o tratamento nessa fase inicial, onde a dependência é muito forte, mas o que pode fazer e deve, presta atenção, hein, gente, a gente não tá falando, a gente tá falando que deve se fazer a proteção das pessoas. Por exemplo, então, as pessoas que estão no começo do seu início de dependência, quando tem aquela dependência muito latente, muito forte, o que pode se fazer é a proteção, jamais abandonar, jamais deixar de fazer alguma ajuda ou apoio para melhorar essa pessoa, mas tratamento, eu falo, é muito difícil nessa fase. Agora, quando ela começa a ter algum controle de altos e baixos, aí a gente consegue ajudar. E consegue ajudar bastante através da linha médica, através da irradiação de boas energias, mas não só para a pessoa. O problema, por isso que lembra que eu falei no episódio anterior, tem que ser gente treinada. Então, às vezes, por exemplo, eu dei o exemplo meu, né? Não adianta você sozinha querer dar um passe ou orar por mim. Só você. Você precisa limpar minha família, você precisa limpar minha casa, você precisa limpar o estabelecimento onde eu trabalho ou o local onde eu trabalho. Então é muito difícil. Não adianta você limpar só a mim, se o local onde eu durmo, no caso no meu quarto, ainda está impregnado dessa energia. Não adianta você limpar só a mim, o meu quarto, se não limpar o resto da minha família. Não adianta se você não fizer isso para os meus colegas. É praticamente impossível. Então, não querendo sair do tema, né? Mas pelo que eu entendi, porque às vezes as pessoas que falam em linha médica não estão entendendo que não é só doença, sabe? Tipo, tá com câncer, descobriu uma doença, alguma coisa. Por isso que ela perguntou, porque ela achava que o vício não entra na doença, né? Então, o que a linha médica, eu ia continuar, o que a linha médica vai fazer? Ela vai tratar limpando a sua dependência a esse seu vício. E aí o que acontece? Por isso que eu falo, e para manter essa limpeza ou esse padrão de limpeza, eu tava falando assim, é praticamente impossível, mas tem coisas que você pode fazer que podem ajudar. Uma coisa que a gente pode fazer que ajuda bastante é aquela trouxinha com sal, né? Então você pegar um paninho, né? Colocar um pouquinho de sal grosso, fazer a trouxinha e rezar
pedindo para energizar essa trouxinha. E o que você vai fazer com essa trouxinha? Você põe no seu bolso e vai trabalhar com ela. Tá? Então, uma coisa é a linha médica entrar e limpar. Ou seja, o que a linha médica vai fazer? Vai tentar afastar essa sua dependência, as drogas, a bebida, o que for, o seu vício. Tá? Depois que ela faz essa limpeza, como ela vai proceder? Como a linha médica trabalha no espírito, né? Ele vai limpar esse padrão de energia. É isso que a linha médica vai fazer. Diferente de uma doença, onde ela faz reparação tecidual através da modulação do padrão de energia, no caso de vícios, o que ela vai fazer? Trabalhar a cabeça. Ela vai dar uma limpada no padrão de energia que está na sua mente, no seu pensamento. É aí que a linha médica vai entrar. E ela vai tentar tirar esses prazeres frente ao contato com essas substâncias, com os vícios. Entendi. E aí, no caso de recaídas, por exemplo, a pessoa começou o tratamento, acho que você já falou num outro episódio, mas também teve novamente uma pergunta da pessoa voltar depois de muito tempo e voltar por um desafeto, ele voltou novamente e parece que tá difícil sair. Então, de novo, lembra que a gente fala das vidas passadas? Aqui até a primeira, segunda, terceira, a quarta é difícil, mas daqui para frente, se entrar rápido, consegue. Por isso que eu falo, da trouxinha com sal é um artifício. Tá? Segundo artifício, talvez é você usar essa mesma trouxinha e colocar embaixo do seu travesseiro, na cama. Isso vai ajudar muito a te proteger, porque ela consegue afastar esses espíritos não muito legais. Tá? Só que essa trouxinha ela tem uma vida útil, então até uns 7 dias assim ela é efetiva. Depois disso, ou você abre, troca o sal, joga fora, ou faz uma nova trouxinha, ou deixa no sol para fazer uma limpeza. Você pode colocar no seu bolso, pode deixar na sua cama. Agora, se você tiver pessoas que realmente acreditam, pode fazer o tal do copo com água e sal. Então você pega a água, joga um punhadinho de sal grosso, faz uma oração e pede para te proteger. É diferente. Ou se você for fazer para terceiros, pede para proteger a casa, para manter a casa limpa. Para que esses espíritos não entrem nesse recinto, porque eu concordo que é difícil você fazer a proteção numa escola, fazer a proteção durante a faculdade, estágio, no ambiente de trabalho, é difícil. Então a trouxinha com água com sal grosso no bolso é legal. Ela pode levar a qualquer lugar e assim, é super discreto. Agora, se no ambiente de trabalho, por exemplo, se tiver possibilidade de ter um escritório, né? Se você trabalha, você puder fazer isso, ajuda. Copinho com água e sal, a água, punhadinho de sal grosso, faz uma oração e pede para proteger e limpar o ambiente. Só que você vai ter algumas situações. Esse copinho com água e sal, se você, de novo, não pode deixar lá mais que uma semana, mas se você faz esse copinho com água e sal e não acontece nada, é sinal que o ambiente aparentemente está limpo. Se começa a formar cristais na borda, no limite da água com sal, é porque ela foi absorvendo carga de energia negativa. Agora, se os cristais começarem a transbordar, é um absurdo, Yumi, mas às vezes o cristal de sal vai subindo, sai pela borda do copo, vai descendo. Você não acredita isso. Aí é porque o negócio está muito ruim. Recomendação: se você tiver alguém que possa trabalhar, que esteja capacitado para fazer uma limpeza do ambiente, é hora de pedir ajuda. Se você não tem ninguém, pega esse copinho ou esse vasilhame, joga água no vaso sanitário, dá descarga, joga água novamente para tirar o resto dos cristais, lava e pode refazer novamente. Faz 1, 2 vezes, não faça mais do que isso, porque essas entidades, elas não são bobas.
Quando você coloca tipo um copinho de água com sal aqui, ó, tá? O que acontece é que ela tem um campo de ação, tem um raio de ação. Se de repente a entidade que quer fazer o mal, que esses espíritos que possam querer te instigar a fazer o consumo, né, desse produto viciante, ele, ao invés de passar por aqui, ele vai dar a volta. Aí o copinho não vai conseguir captar a energia dele. Mas se o copo, pela segunda vez, tem formações de cristais, pede ajuda porque a coisa está bem ruim. E aí só a linha médica, num ambiente desses, não consegue trabalhar. A linha médica, para intervir em favor da pessoa, ela precisa ter um ambiente limpo. E por mais que a linha médica queira interceder, ajudar, ela não consegue chegar. E outra coisa que eu falei, né? Por exemplo, se você, na sua boa vontade, simplesmente orar dentro da sua religião, tal, vai ajudar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se os espíritos que estiverem acompanhando essa pessoa forem muito fortes, eles vão te atacar. E podem atacar você, podem atacar seus familiares. É complicado. É complicado. Agora eu achei interessante, né, você fazer isso dentro da sua casa e de repente fazer uma limpeza na casa, porque a pessoa que, por exemplo, ela é viciada e ela entra dentro de casa, ela vai sentir aquele conforto e vai sentir mais confiança na família, né? Então eu acho que vai ajudar muito. Talvez não ele saindo, ele continue, mas já é um grande passo, né? Dele confiar na família, sentir um conforto de amor dentro de casa, né? Não tenha dúvida, vai ajudar e vai ajudar bastante, mas é por isso que a gente falou no episódio anterior, é necessária a ajuda da família, é necessária a ajuda dos amigos. Por isso, se a pessoa for bem querida, é claro que ela vai ter essa ajuda, só que essa ajuda no começo ela é muito alta, mas com o tempo o pessoal vai cansando. E é aí que a família tem que estar para dar sustentação, porque se não tiver, cai mesmo. Então, no caso que você falou que é uma recaída, é difícil, mas tem que aguentar o tranco, e tem que tentar ajudar. De novo, tem que recorrer logo ao médico, às outras terapias de suporte, para tentar proteger essa pessoa e levantá-la novamente. Tá. Agora teve mais de uma mãe, né, que nos escreveu, e ela tá tão desesperada, né, de querer ajudar, e na verdade ela quer ajudar todo mundo, quer ter controle de todo mundo, quer ter controle da casa, controle do filho, e não aguenta mais. E como que essa pessoa pode ajudar desse jeito? E na verdade não é pedir ajuda para o filho, na verdade o que ela precisa é pedir ajuda para ela, não é para ela poder ajudar? Então, a gente tem vários tipos de vícios, né, Yumi? Naquele episódio que a gente retratou sobre isso, a gente falou também um pouquinho sobre manias, né? Manias são atos repetitivos, que para mim, assim, não são lesivos, tal, mas são vícios. A pessoa tem vício da limpeza, tem um toque. Tem o vício de, sei lá, sentar sempre no mesmo lugar, é mania dele. Só que é um vício da pessoa, só quer sentar lá. Se não sentar lá, acha que não vai estar confortável, não vai ter a proteção devida. Mas uma mãe que faz isso, ou tem esse tipo de estilo, o que acontece? Ela desagrega, né? E nessas horas você precisa ter o acolhimento, você precisa ter a amizade, o amor da mãe, da família. Se é uma mãe que fica lá batendo sempre na mesma tecla, ela não tem acolhimento. Chega uma hora que os próprios filhos não vão mais ouvir, tá bom, tá, deixa, entendeu? Perde credibilidade. Uhum. Mas pelo que eu entendi, assim, aquela mãe cansada, sabe? E ela não consegue mais ajudar, porque ela mesma não tem força. Então o que eu diria ela precisa de ajuda, né? Em primeiro lugar, ela precisa de ajuda. Não adianta querer ajudar se ela tá caída. Como é que ela vai ajudar uma pessoa se tá desse jeito? É o tal da máscara de oxigênio de avião, né? Uhum. Então, acho que é bem isso. Não adianta ela ter a boa vontade,
ter o intuito de querer ajudar, mas se ela não estiver preparada, puta, não consegue, né? Aí o que é ruim? Pode ser que ela sucumba às ações de um vício, mas pode ser que não, mas às vezes pode cair até numa depressão. Imagina uma pessoa na família com vício, problema de vício sério, a outra com depressão. Pô, a família quebra. E é comum, hein? É super comum, porque chega uma hora que cria uma certa estafa, né? Um cansaço, e a pessoa se sente às vezes que eu acho que é mais sério assim, sente-se impotente diante de várias intervenções para ajudar aquela pessoa, e aí que a casa só que, né, de novo, dentro da lógica da energia espiritual, do espiritismo, nada é à toa. As pessoas vão passar pelo que elas têm que passar. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas uma pessoa que tem um problema de vício, ela teve problemas no passado com isso. Pode ter sido que os traficantes, os produtores, os, né, Prejudicou já. que prejudicaram outras pessoas. E às vezes não é nem a pessoa que consome, pode ser no caso essa mãe, né? Então, não sei nem se a gente conseguiria um dia fazer isso, mas se a gente pudesse trazer alguma mensagem ou psicografada ou incorporada de pessoas que talvez tenham passado por isso, talvez para dar um pouquinho mais de credibilidade para as pessoas que nos assistem, porque talvez quem não conheça um pouquinho da doutrina espírita, às vezes não acredita nisso, mas a gente que já tem um pouquinho mais de experiência, a gente já viu isso em várias vezes, né? Uma mãe que tem um filho, ou um pai que tem um filho, e de repente numa permissão do plano espiritual, não é uma coisa nem que depende da gente, a gente não tem esse poder, né? Mas já houve casos de vir manifestações espirituais em que a mãe de outro filho, né, ou de outra família, veio perseguindo essa mãe porque ela em vidas passadas era traficante. Ou seja, ela Vem pra se vingar. hoje ela está passando com essa tristeza de um filho, mas um dia ela também fez uma outra. Exatamente. Várias famílias chorarem, né? Exatamente então isso. sempre é isso, né? Tudo que nós passamos nessa vida, principalmente assim nas mais tristes, né? É sempre um aprendizado, né? Sim. E se nós formos para o caminho de entender que sim, temos que passar, temos que aceitar, é o que nós temos que às vezes aprender, né? A dura pena, mas é triste, sim, e é duro, sim, mas nada é por acaso. Mas é aí que eu falo da fé das pessoas, né? É aí que eu coloco em questão. Nessa hora que... Porque às vezes as pessoas falam assim, pede, né? Porque se dá bem, pede para ter um bom emprego, acredita em Deus, acha que Deus vai poder ajudar naquele momento, mas nessa hora do sufoco vem aquela coisa... Pô, mas eu sou uma pessoa tão boa, pô, eu ajudei tanta gente, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque merece. Eu sei que é duro, a realidade bate na cara da gente, mas às vezes você merece, tem que passar por isso. Infelizmente isso é um fato. Por que eu acho? Se a pessoa que vem passando por isso, ela também entende isso, ela vai ter mais resignação, isso que é importante. Então, por exemplo, de novo, voltando então para uma ótica mais espiritual, imagine que eu esteja viciado, em droga, tá bom? E de repente eu me desentendi com meus filhos, os filhos não querem mais me ajudar, você que é minha companheira já tá cheia de mim, já não aguenta mais, e você fala, não dá, vou abandonar o cara, aí vou morar na rua, né? Mas, puxa vida, e nessas horas, onde é que fica a função da família? É aí que vai acontecer, sabe o quê? É a tal da dívida espiritual. Você de repente abandona alguém que você tem compromisso direto, né? Não estou falando que existem limites, né? Se você deu o que você pôde dentro do seu limite, da sua condição, chega uma hora que eu até entendo, não dá mais, entendeu? Tentei, paciência. Tentou.
Eu acho que se tentou e não conseguiu, paciência, mas o problema é quando não tenta. Agora, é delicado. Nada vem além do que a gente não tenha que passar. Isso é a pura verdade. O que a gente tiver que passar, a gente vai ter que passar e nós vamos ter que um dia pagar por tudo isso que a gente fez de errado. Agora, para fechar, uma pessoa mandou uma mensagem assim, que você falou de intervenções espirituais, de espíritos, né, que querem o mal da família, e ela vê que ela culpa, né, o marido. Não, porque a minha família nunca teve problema. A minha família, ela sempre tem um lado bom da família dela, mas a sua família tem pessoas que são viciados em álcool, o seu pai era um grosso e não sei o quê, e a culpa é do marido pro filho ser assim. E na verdade é um vício atual, é o vício do celular, sabe? Celular, jogos, e não quer saber de trabalhar, já é um menino que tem uma certa idade que já poderia estar ajudando a família, mas não faz nada, não é porque ele é mimado, não é culpa dela, mas é culpa da família do marido. E aí, o que você acha disso? É aquilo que eu falo, o celular é uma coisa nova, né, Yu? É uma coisa que é muito recente. E imagina o que vai acontecer, não só com jovens, com todo mundo. Vai entrar no primeiro ciclo de dependência. Puta, vai ser uma coisa de louco. Essas pessoas vão morrer. Nós, né? Essa geração que está vivendo hoje, vai morrer. Vai lá, vai abrir um trabalho de regeneração no plano espiritual. E às vezes as pessoas acham que não existe, mas também existem aparelhos no plano espiritual, sim, tipo celular. Sim. Elas vão fazer um trabalho para que haja um desprendimento, e aí vão fazer o quê? Não, vamos voltar para a Terra para fazer o teste. Aí vem a segunda vez, é um vício, vai ser difícil. E a gente sabe que tem pessoas, casais, não vamos nem falar de jovens, casais, que às vezes o companheiro fica lá no celular, entra em rede social, faz paquera, relacionamento paralelo. Tem, é muito fácil isso. Hoje as pessoas estão tão carentes que é muito fácil, tanto para o homem como para a mulher, ir buscar saciar essa falta, talvez de convívio familiar ou de acolhimento de seu companheiro ou de sua companheira, carência, né? Na rede social. E isso acontece, e é muito comum, porque na rede social ninguém vê nada, é tudo irreal, é tudo virtual. Mais fácil, as pessoas compreendem, né? Mas quantos casos a gente não vê de pessoas maduras? Nós temos conhecidos aí, não temos conhecido que foi assassinado. Ele caiu nessa de conhecer a pessoa e foi assassinado. É uma pessoa madura, uma pessoa já experiente. Outras que caíram em golpes de dinheiro, somas vultosas. É muito triste, isso acontece. Mas voltando um pouquinho do que você estava falando, da culpa, o que tem que colocar na cabeça que é assim, por exemplo, eu sou viciado no celular, vamos voltar pro celular. Eu sou viciado no celular. E você não aguenta, eu vejo site erótico, companhias, acompanhantes, piadas, ou que seja de futebol. Eu sou viciado. E você não aguenta, fala, pô, você volta em casa, você tá jantando, tá vendo isso. Você tá almoçando, tá vendo isso. Fim de semana, ao invés de ficar com as crianças, você tá vendo isso. Pô, tô cansada. Mas entende uma coisa, você só vai passar por isso porque você está preparada. Pode parecer injusto, mas você só vai passar por essa situação de confronto, de ajudar uma pessoa viciada, porque você está preparada para ajudar. Se você fez tudo o que você pôde, dentro da sua condição, do seu grau de instrução, da sua condição financeira, da sua estabilidade emocional, você fez e não conseguiu, puta, paciência, tá? Agora, tem que entender que veio porque você tinha condições de, no caso, de me ajudar. Entendi. Tá? Senão, não viria para você. Mas é duro isso, né? A gente sabe que as pessoas têm um limite de tolerância e chega uma hora que
não quer mais saber. Mas o celular realmente vai prejudicar muitas famílias ainda aqui para frente, e cada vez mais, né? Tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Quem quiser falar mais aí, gente, ó, entre em contato com a gente pra gente poder, mesmo que seja em outros capítulos ou perguntas de outros capítulos, não pode entrar em contato, a gente dá um breakzinho assim e fale e tente explicar. Se não for possível aqui, ou se for alguma coisa mais pessoal, a gente tem respondido pelos nossos meios de comunicação, tá bom? Então mais uma vez eu pedi pra Yumi aí passar para vocês, por favor, Yumi. Então, gente, se vocês tiverem dúvida se é linha médica, não tem problema. Mande um e-mail para nós, tá? Ou no outro ponto linhamédica@gmail.com ou pro outro ponto de vista 87@gmail.com. Ou se preferirem, que é muito mais fácil, pelo WhatsApp. É 997279485. E a gente tem que agradecer o pessoal que manda, né? Sim. Tem Com pessoal certeza. que, obrigado, viu? Pelas perguntas, pelos questionamentos. E a gente está mostrando, é super sigiloso. A gente não vai falar nome de ninguém, não. Pode entrar em contato conosco e a gente responde para todo mundo. Às vezes não dá tempo de fazer aquela explicação tal, mas a gente tenta responder todo mundo. E aproveitando, né? Esse domingo vai ser Dia das Mães. Então, um bom Dia das Mães para todas as mães, as merecidas santas das famílias, as mentoras, os alicerces da família. Parabéns a todas as mães, parabéns mesmo. E eu queria já deixar preparado, assim, que nós vamos começar a fazer isso. Como a gente está falando de perguntas, nós vamos... na quinta-feira que vem, dia 22 de maio, nós vamos falar sobre as pessoas que irão se submeter a cirurgias ou que necessitam de tratamentos, tá? Então, no dia 22 de maio, na quinta-feira próxima, a gente vai falar sobre isso, ajudando as pessoas que irão submeter a cirurgias ou que necessitem de algum tipo de tratamento convencional. E o que a gente vai falar é o que pode se fazer espiritualmente para ajudar essas pessoas que vão se submeter a essas cirurgias. Nós vamos estar respondendo, né? Respondendo. Perguntas. Então, se tiverem mais perguntas, podem nos mandar, tá bom? E se vocês quiserem assistir o nosso podcast, nós estamos nas plataformas, no YouTube, no Spotify, no Podcast Addict, no Deezer, no Pocket Cast, no Podbeans, Apple e Amazon. E parabéns também a todas as mães, muita paciência e... as mães merecem mesmo, Com de fato, certeza, merecem. Os pais também merecem, mas as mães merecem mães, muito também, né? Não mães. vamos desmerecer os pais não, mas as mães merecem. Então, capricha aí, dá uma força aí pra sua mãe, ajuda a arrumar a cozinha, a sala, leva um café da manhã pra sua mãe, se mexe aí, caramba, faz uma coisa por ela pelo menos, tá bom? Mais uma vez, gente, quem quiser, se inscreve, manda um like, compartilha, manda mensagem pra gente que a gente vai responder sim. E esse é o nosso objetivo. Talvez a gente esteja querendo ser muito pretensioso, mas a gente quer ajudar você, quer ajudar todas as pessoas que nos procurarem, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos lá em cima, muito obrigado à equipe aqui do Estúdio Rocha e mais uma vez a esposinha. Outro ponto de vista. Obrigado, gente. Até a próxima. Vamos lá. A gente se vê. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A Cantiawi te dá.